Ó, exercício 6, é uma questão um pouco diferente. Ele dá o gráfico de uma função exponencial, beleza? O que você percebe? Esse 100 aqui, ó, por favor, o que o 100 significa? É a quantidade o quê? Inicial, você concorda comigo? Então você tem uma quantidade inicial e ela está diminuindo com o passar do tempo. Então a primeira coisa que você consegue perceber é que o 100 é a quantidade inicial, beleza? Quantidade inicial. Quantidade inicial. Bom, aí ele falou que esse gráfico é representado por essa função. A quantidade em função do tempo é n0 vezes z elevado a k vezes t. Por favor, o que significa esse n0? É a quantidade inicial? Como é que eu tenho certeza? Lembra? Eu vou falar isso em todas as questões. Como é que eu tenho certeza que n0 é a quantidade inicial? É só você trocar o tempo por zero. Se você trocar o tempo por zero, vai ficar n0 vezes 1, ou seja, n0, tá? Então essa é a quantidade inicial que pelo nosso gráfico vale 100, tá? Então nós já sabemos que o n0 é positivo, porque se você olhar as alternativas, ele quer saber apenas o que acontece com o n0, se ele é positivo ou se ele é negativo, tá? Então o n0 é a quantidade inicial, seria 100, positivo. Agora, você precisa me ajudar aqui, quer ver? Ó? Esse número e, ele vai aparecer na questão, se eu não me engano, questão 9, eu acho. Esse número e é um número importante na matemática, ele é chamado de número de Euler, tá? Esse número e, ele é chamado de número de Euler. A gente vai escrever Euler, tá? Então, esse número e, a partir de agora, a gente vai aprender mais sobre ele na próxima aula de logaritmo. Ele aparece nos logaritmos neperianos ou naturais, tá? É um número bastante importante. Você precisa saber que esse E chama número de Euler. E ele aproximadamente, ele vale 2,7, tá? Então esse E, que é o número de Euler, ele vale aproximadamente 2,7. Então, só para a gente ter uma noção, aqui você tem 2,7. Aí, por favor, me ajuda. Quer ver? Quando deixa eu só mexer nesse KT aqui, ó. Vou colocar o KT um pouquinho mais para frente aqui, ó. KT, beleza. Se você olhar aparentemente essa função, a base dessa função exponencial aqui, ó, a base, ela vale 2,7 aproximadamente, porque é o E, né, que é o número de Euler. Bom, então como essa base é maior que 1, a tendência é que essa função fosse o quê? Crescente. Mas se você olhar o gráfico da função, ela é uma função decrescente. Mas como assim? Você tem uma base que é 2,7, tudo indicaria que fosse crescente, mas o desenho diz que é decrescente. Então está invertido. Por quê? Porque esse K é negativo. Importante. Eu falei isso na aula. Para você saber se uma função é crescente ou decrescente, eu preciso olhar duas coisas. Quais são as duas coisas? O valor da base. Então se a base é 2,7, provavelmente ela vai ser crescente, mas eu preciso olhar se não tem um sinal negativo que vai inverter. Então perceba, base 2,7, tudo indica que é crescente, mas o desenho está dizendo que é decrescente, ou seja, está invertido porque o K é negativo, beleza? Então está invertido porque o K é negativo, muito bem. Então a alternativa que você vai marcar, N0 positivo, beleza? E o K é negativo, a alternativa C. Só para ilustrar o que eu estou falando, quer ver, ó? Imagina uma função assim, ó, 3 elevado a x, por favor, 3 elevado a x é uma função crescente, beleza? E se eu colocar uma função assim, ó, 3 elevado a menos x é uma função decrescente. Por que é decrescente? Porque esse menos no expoente faz a base inverter, tá? Então, apesar de você ver a base 3, o menos faz ficar invertido. Entendeu o que eu falei? Então, esse é um exemplo só para você entender melhor por que o K é negativo nesse exercício de número 6.